Tudo bem, pessoal? Então, dando sequência ao nosso estudo sobre cálculo de radioenlaces, nós vamos falar agora sobre refração atmosférica, que é um efeito que pode ser importante em alguns enlaces. Então, como a temperatura e a pressão do ar variam com a altitude, o índice de refração N e a velocidade de propagação variam com a altitude, certo? Então, aqui eu fiz um gráfico do índice de refração em função da altitude em quilômetros para o que se chama de atmosfera de referência. É a atmosfera que mais predomina, uma atmosfera média, tá? Que ocorre na maior parte do tempo. Então a gente verifica que próximo ao solo, nível de altitude nula, o índice de refração é cerca de 1,0003, e à medida que eu vou subindo a altitude e vai aumentando, esse índice de refração vai diminuindo. Tá? O índice de refração vai diminuindo. Então eu tenho aqui nos primeiros quilômetros aqui, tá? Eu tenho até uma aproximação linear. Eu vejo que eu tenho uma taxa de variação negativa, eu tenho uma derivada negativa do índice de refração com a altitude aqui, tá? Isso para a atmosfera de referência, a padrão, certo? Ora, a gente sabe que a velocidade de propagação de uma onda é a velocidade da luz dividida pelo índice de refração. Como o índice de refração está diminuindo com a altitude, a velocidade de propagação da onda está aumentando em camadas mais elevadas da atmosfera, tá? Então, o que se tem aqui, aqui eu estou mostrando só para lembrar o que é refração. Então, aqui eu tenho uma refração de laser, N0 é o ar, N1 é água. Nesse caso, N1 é maior do que N0, então eu tenho O que acontece? A luz ela faz uma curva. Nesse caso aqui, como eu tenho uma transição abrupta de N0 para N1, eu tenho uma curva bem marcada. Se eu tivesse colocado aqui o laser embaixo, tá? eu seria a situação que se tem do enlace. Então eu tenho um meio com um índice de refração maior embaixo e menor em cima. Então a onda ela tende a se quebrar, ela tende a se desviar. Como esse desvio aqui, essa variação é suave, o que acontece é que as ondas eletromagnéticas não se propagam em linha reta na atmosfera. Elas iriam se propagar em linha reta se o índice de refração fosse constante, essa derivada aqui fosse nula, ela não tivesse variação nenhuma. Então, o que acontece, a situação é a seguinte, aqui eu tenho a Terra, que não é plana, tá? Eu tenho uma antena a uma certa altura, obviamente está tudo fora de escala. O horizonte óptico, que é essa linha azul, é a distância que alguém no topo da antena enxergaria aqui alguma coisa, até tangenciar a superfície da Terra. Está aqui, esse é o horizonte óptico, uma certa distância. O horizonte de rádio, ele é maior. A onda de rádio, ela vai mais longe. Por quê? Porque ela está fazendo uma curva aqui. Tá? Horizonte óptico aqui, supondo propagação em linha reta da onda eletromagnética, luz no caso. Tá? Então o horizonte de rádio é maior, aproximadamente 15% maior, tá? Considerando a atmosfera padrão, atmosfera de referência, o horizonte de rádio é cerca de 15% maior, a distância é maior do que o horizonte óptico, a distância a partir da antena. Tá? Então o que nós temos é o seguinte, a situação real. Nós temos a Terra com o seu raio de 6.371 km, valor médio aqui, tá? Se fosse terra plana, o raio seria infinito, não é, tá? A antena transmissora, a antena receptora, e aqui eu tenho a curvatura da onda eletromagnética devido à variação do índice de refração na atmosfera, mais especificamente na troposfera. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera, que vai de 0 até cerca de 18, 20 quilômetros, é onde a gente vive, tá? Certo? O Everest está mais ou menos na metade da troposfera, certo? Então aqui, o modelo equivalente, tá, é o seguinte, se eu quiser fazer os cálculos de radioenlace considerando propagação em linha reta, tá, se eu quiser manter sempre a mesma distância entre a linha vermelha e a superfície da Terra, eu vou ter que utilizar uma Terra com raio equivalente maior. Então nessas duas figuras, nessa situação real e no modelo equivalente, em qualquer ponto a distância entre a superfície da Terra e a linha vermelha é a mesma. Para isso, então, para considerar propagação em linha reta, que é o que a gente está acostumado a fazer, eu vou ter que utilizar uma Terra com um raio maior.
E o raio equivalente, então, é K vezes o raio real da Terra. Tá? Quanto vale K? Chamado fator K. O fator K, ele depende do raio da Terra e depende da taxa de variação, da derivada do índice de refração com a altura. Como eu falei ali nos primeiros quilômetros da atmosfera, da troposfera, essa derivada aqui, tá, é aproximadamente constante. Eu posso aproximar aquela curva, que é uma exponencial, posso aproximar por uma reta. Tá? Então aqui, usando esse valor aproximado de uma derivada constante e do raio da Terra, eu chego à conclusão que o K é 4/3 para aquela atmosfera de referência, aquela básica que ocorre na maior parte do tempo em média. Tá? Então, nos meus cálculos de radioenlace, sobretudo aqueles que envolvem distâncias maiores, acima de 10 km, por exemplo, tá? Em vez de trabalhar com o raio da Terra, eu vou trabalhar com o raio equivalente de 8.500 km e não vou considerar a curvatura das ondas. Vou considerar que as ondas se propagam em linha reta, que é o que eu sei fazer. Tá? As cartas topográficas e os softwares que são usados para cálculo de radioenlaces, então existem softwares para cálculo de radioenlace que permitem, a partir da topografia do terreno, calcular as atenuações, visualizações, etc., eles já permitem incluir o raio equivalente. Então eu posso colocar no software lá, tá, na própria carta topográfica, eu digo, o meu K vale 4/3. Então ele recalcula todas as distâncias a partir do solo, tá, levando em conta essa terra fictícia. É como se eu tivesse, a terra real fosse um balão cheio de obstáculos rígidos e eu soprasse esse balão um pouquinho. As distâncias se aumentam, ainda que as alturas não aumentam, certo? Então eu tenho um raio fictício que compensa a refração na atmosfera, mais especificamente na troposfera, na camada mais baixa, certo? Eu tenho diferentes casos de refração atmosférica. O que eu mostrei foi da atmosfera de referência, atmosfera padrão, aquela que acontece na maior parte do tempo, refração normal, basicão aqui. Mas, dependendo do horário, da estação do ano, da latitude e longitude, se tem mar, se tem deserto, etc., eu posso ter outros tipos de refração. Tá? Eu posso ter um caso de subrefração, em que a taxa de variação do índice de refração com a altura é maior do que zero, então a curvatura se dá no sentido oposto. Tá? Se o dNdH fosse exatamente igual a zero, dNdH igual a zero significaria que eu tenho um índice de refração constante com a altitude. Aí essa reta, essa curva aqui seria perfeitamente reta. Tá? Então isso pode acontecer em alguns horários, em algumas situações, sobre refração, e posso perder o enlace por causa disso. Tá? Uma outra que pode acontecer é quando a taxa de variação é negativa, mas é muito maior em módulo do que a refração normal. Então eu tenho um caso de superrefração. A curva é bem maior. E essa curva pode ser tão grande, tá, que a onda ela se curva tanto que ela bate na superfície da Terra, se reflete. Tá? Essa reflexão aqui se dá com um coeficiente de reflexão que depende do ângulo de incidência. Então, supondo aqui uma reflexão total, aqui, ó, ela forma o que se chama de um duto troposférico. Então a onda ela está sendo guiada quase que como acontece com uma luz dentro de uma fibra ótica. Tá? Então esses dutos troposféricos, eles acontecem muitas vezes quando tem inversão térmica. Então eu tenho camadas de ar com diferentes temperaturas, com índices de refração diferentes, e a onda ela fica trancada ali, ela fica sendo guiada nos dutos. E isso permite, por exemplo, pessoas no arquipélago do Havaí pegarem emissoras de TV, sem ser satélite, da Califórnia ou do México, que transmitem antena normal. Pessoas do Brasil que pegam uma rádio FM da África ou vice-versa. Então, quando acontece duto troposférico, acontecem coisas sobre as quais não se tem muito controle. E isso pode ser um problema em radar, por exemplo, que o radar ele emite uma onda, por exemplo, um radar meteorológico. Quer verificar uma nuvem aqui, então a onda pode nem pegar a nuvem, pode passar direto por subrefração, ou pode bater no solo, voltar, depois uma parte refletida bate na nuvem e volta. Então todas as medidas são equivocadas. Então tudo isso deve ser conhecido pelo profissional que trabalha nessas áreas. Tá? No caso do básico do cálculo de radioenlaces, o que acontece na maior parte do tempo e que é usado como situação de referência é a atmosfera normal, a atmosfera de referência. Então a gente já viu que considera uma carta topográfica com um raio da Terra de 8.500 km, 4/3 do raio real, é o que é utilizado, certo?
Mas a Terra não é plana. Então a curvatura da Terra influencia, porque a Terra pode entrar no elipsoide de Fresnel, na zona proibida. Tá? Então o que a gente vai ver agora é qual deve ser a altura mínima das antenas, levando em conta a curvatura da Terra. Eu coloquei a geometria aqui, obviamente fora de escala, né? O raio da Terra é muito maior do que isso aqui é muito mais plano do que este aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho um transmissor a uma altura HT, um receptor a uma altura HR, a partir do solo. O que está pintado aqui de cinza é o raio é o elipsoide correspondente à zona proibida, tá? É 0,6 do primeiro elipsoide de Fresnel. A uma distância D1 do transmissor e D2 do receptor, eu tenho um obstáculo, está aqui o obstáculo, eu coloquei o obstáculo, e eu quero que o obstáculo, levando em conta a curvatura da Terra, não esteja dentro da zona proibida. Esse Y que eu coloquei aqui, ó, é essa distância entre esse ponto aqui, desconsiderando o obstáculo, até esse ponto aqui. Então eu quero que o meu obstáculo esteja fora da zona proibida. Então o Y é a altura do obstáculo mais o raio da zona proibida. Aqui, tá certo? Então como que eu vou equacionar isso? Bom, tá? Não é difícil, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, essa distância RE aqui é o raio equivalente, 8.500 km. 8.500 km é muitíssimo maior do que a altura de a torre, a altura de obstáculo, o raio de zona proibida, etc. Tá? Eu vou usar trigonometria básica. Tá? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é RE mais HT. Cateto adjacente RE mais Y, tá? Ou um outro cateto, e outro cateto D1. Então, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo à esquerda, eu tenho isso aqui. Desenvolvendo esse quadrado aqui, ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, nos dois lados, eu posso escrever dessa maneira, bem simples, matemática de ensino fundamental. Tá? Como eu disse para vocês, tá? Antes disso, RE, o raio equivalente aqui da Terra aparece nos dois lados, já simplifiquei. Tá? Ora, o raio equivalente, ou o raio da Terra, mesmo que não fosse equivalente, é muito maior do que as distâncias, a altura aqui de torre de antena, de obstáculo, etc. Então, 2RE mais Y, esse Y aqui é irrelevante. 2RE mais a altura da antena transmissora, essa altura da antena transmissora aqui é irrelevante, certo? Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Corto isso, porque é desprezível, tá? Então, eu tenho que a antena transmissora, tá? Eu pegando aqui, ó, isolando aqui o H da antena transmissora, que está aqui nessa equação, tá? O H da antena transmissora, que está aqui na equação, isolando, simplificando, que dá para simplificar, é dado por essa equação, onde Y está lá em cima. Finalmente, eu tenho a altura da antena transmissora deve compensar a altura do obstáculo, deve compensar o raio da zona proibida e ainda leva em conta a curvatura, o raio da Terra. Se eu tivesse uma Terra infinita, uma Terra plana, RE seria infinito, então isso não precisaria ser levado em conta, a curvatura, tá? Mas não é o caso. Da mesma maneira, se eu equacionar esse triângulo retângulo da direita agora, tá? Eu tenho uma hipotenusa aqui, né, que é RE mais HR, um cateto que é D2 e outro cateto que é RE mais Y, onde o Y está dado. Então, fazendo as mesmas coisas, eu tenho a altura que a antena receptora deveria ter, certo? Que também depende, então, das distâncias aqui e do raio da Terra. Então, vamos ilustrar isso com um exemplo, tá? Então, um transmissor e um receptor separados de 60 km, é uma distância razoável, a curvatura da Terra é relevante, eles operam em 5 GHz. Então, um enlace de micro-ondas operando em 5 GHz. A 20 km do transmissor, há um obstáculo tipo gume de faca com 40 metros de altura, certo? Calcular a altura mínima das antenas, de modo que o enlace possa ser considerado sem obstrução. Tá? Então, D1 vale 20 km, D2 vale 40, né? Porque a soma tem que ser 60 km, e a altura do obstáculo é 40 metros. O comprimento de onda em 5 GHz é de cerca de 6 centímetros, 0,06 metros. Tá? Então, o raio da zona proibida, nós já vimos isso numa aula anterior, tá? É 0,6 do raio do primeiro elipsoide de Fresnel,
Então é só substituição de valores, coloquei tudo em metro aqui, tá? K aqui significa 10⁻³, então colocando tudo em metros, eu tenho que o raio da zona proibida é 17 metros, tem que ficar desobstruído a partir da linha divisada direta, 17 metros, tá? Qual deve ser a altura da antena transmissora? É a altura do obstáculo, 40 metros, mais o raio da zona proibida, 17 metros, mais um termo que depende da curvatura da Terra, que está aqui. Fazendo as contas, eu tenho 80,5 metros. Vejam, se a Terra fosse plana, esse termo aqui não precisaria, então seria 40 mais 17, daria 57 metros. Olha o acréscimo que teve que acontecer por conta da curvatura da Terra, que acaba querendo entrar na zona proibida. Da mesma maneira, a altura da antena receptora, a equação aí é basicamente a mesma, só que aqui a distância é D2, a distância da antena receptora, 40 km, então fazendo os cálculos, 40 km aqui, e a altura é de 151 metros, como eu tinha dito, seria apenas 57 se a Terra fosse plana. Então, em cálculos de radioenlaces, em que eu tenho distâncias razoáveis, a curvatura da Terra é relevante. Mesmo que não houvesse obstáculo, se o obstáculo tivesse altura 0, aqui fosse, em vez de 40, fosse 0, tá? Ainda assim, aqui eu poderia baixar 40 metros, seria 40,5 metros, tá? E 111 metros, mesmo sem obstáculo nenhum. As antenas teriam que estar mais elevadas para que a curvatura da Terra não entrasse na zona proibida. Tá bom, pessoal? Uma coisa que a gente não falou ainda são as interferências das ondas que se refletem, onda que vai direto de uma antena para outra, e tem onda que se reflete no solo, tá? Então, o efeito da reflexão no solo. A gente vai ver isso na aula que vem, tá bom? Até lá então.